Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Boa noite aos irmãos que estão chegando nessa live agora. Nós vamos dar início a esse culto nesta noite. O culto de adoração, de glórias e de honras ao Senhor Jesus. Amém? E nesse momento nós vamos iniciar esse culto orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Então eu convido aos irmãos a orarem junto conosco nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença neste momento. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ele passou essas duas últimas aulas. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos diante de Ti, ó Deus, para te adorar, para te louvar, engrandecer o Teu santo nome. Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas famílias, em cada família, Senhor, da Tua igreja. Tem feito, Senhor, no meu lar, tem feito, Senhor, no lar de cada um, ó Deus, que está assistindo esta live, ó Deus. Meu Pai, se conosco, Senhor, fica conosco durante todo esse momento deste culto, ó Deus, desde o momento dos louvores até o momento da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Pai, amém. 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 Nós vamos agora começar esse período de louvor, exaltando o nosso Deus, exaltando o Cordeiro Santo de Deus, amém? Então eu quero convidar a todos a cantarem conosco a canção do Apocalipse e que nós possamos juntos declarar que Ele é santo, 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 que Ele é maravilhoso e majestoso. Santo, Santo Ele
estamos aqui em família, reunidos para louvar o Senhor, mas não é fácil. Nós estamos tentando juntar aqui o Igor, que está com vergonha de aparecer, o Gui, o Natan está ali no canto estudando, e aqui o Cristiano também me ajudando. Não é fácil, mas nós estamos empenhados em adorar ao Senhor, amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor, dizendo ao Senhor que nós entregamos a Ele o nosso coração, dizendo ao Senhor que nós somos a habitação do Seu Espírito Santo, morada do Senhor. Que vocês possam cantar conosco, de todo o coração, entregando as suas vidas, as suas famílias ao Senhor também. Amém? Que esse culto seja um culto em família, de família, para a honra e glória do Senhor. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou sua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, eu estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus.
Sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? E eu vou pedir agora para você estar orando. Nós vamos dar sequência a esse culto nessa noite. Nós faremos aqui da minha casa. O pastor pediu que nós estamos nesse mês de família. E aqui a minha família é numerosa, né? Nós estamos reunidos juntos aqui para celebrarmos e bendizermos o nome do Senhor. E assim a gente vai fazer nesse momento junto com os irmãos, amém? Então o Guilherme agora vai estar orando para a gente passar por esse momento de reflexão, a palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus, muito obrigado por estar cuidando de nós, nosso levantar até o nosso deitar à noite, Pai. Muito obrigado que o Senhor não tem deixado nada faltar para a gente, Deus, em meio a esta calamidade que nós estamos vivendo nesses dias. Muito obrigado que o Senhor tem estado presente conosco e tem sido fiel conosco, Deus. Amém. Deus, agora eu peço por esse culto, Deus, que tudo que for mencionado, for dito aqui, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, que tudo que for dito seja o Senhor falando conosco, Deus, Amém. para que possamos ser pessoas melhores, pessoas cujo o coração do Senhor, Deus, é presente. Eu que te peço e te agradeço, na teu filho amado, te diz amém. Amém. Amém, irmãos. Tem meu irmão perguntando, nós somos a primeira igreja congregacional de Niterói. Ela fica em frente ao terminal central de Niterói. Então, nós estamos reunidos nas nossas casas aqui. Nós fazemos parte do Ministério de Louvor. O pastor José Carlos tem trazido diariamente o nosso estudo e também a ministração da palavra nos cultos de terça, de quinta-feira e domingo também. Hoje, diferentemente do pastor, hoje seremos aqui em família a nossa reflexão. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia no livro de João, no capítulo 2. E nós faremos a leitura da palavra de Deus nesse momento. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos refletir acerca um pouquinho desse texto e assim um título que até a gente colocou aí no Face, que eu escolhi para essa nossa reflexão em cima desse texto, fala a respeito de recuperar a alegria da vida em família. Né? O texto é João, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Recuperando a alegria da vida em família. Então vale a gente agora pensar um pouquinho no contexto dessa história. Né? Nós tínhamos aqui um casamento onde Maria já estava ali e Jesus havia sido convidado, então ele se desloca e ele vai para esse local dessa festa de casamento e Jesus está ali. E de repente está acontecendo uma festa. E aí naquele tempo, a gente, assim, é de conhecimento que os casamentos não eram como são hoje em dia, que as festas duram 3, 4 horas e acabam. As festas duravam 7 dias. E era de responsabilidade da família, de responsabilidade dos noivos, receber os convidados e, assim, suprir as necessidades, dar o alimento e tudo que fosse preciso aos convidados.
né? Então isso era uma característica assim daquele tempo, uma característica cultural daquele tempo. E então, naquela ocasião, a gente leu aqui que o vinho, ele acabou. Mas aí assim, nós lemos primeiramente que Maria tinha sido convidada, Jesus foi convidado, e aí a Maria chega para Jesus e ela diz que o vinho acabou. E Jesus, ele responde para ela, aqui na versão que eu li ainda fala Senhora, né? Fala assim, por que a Senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas versões diz assim, mulher, por que está me dizendo isto? O que tenho eu com isto? Eu mesma pensava que tinha sido de uma forma um tanto assim, grosseira, pejorativa, mas não. Na verdade, havia um costume, em algumas outras passagens a gente observa que Jesus ele se referia, né, as pessoas se referiam, chamavam as mulheres assim, mulher. Então tem a passagem da mulher samaritana aqui no livro de João mesmo que relata dessa mesma forma. E ele não foi, ele apenas disse que ainda não havia chegado o momento dele, se referindo já à sua morte. Mas então, voltando a pensar no contexto do casamento, voltando a pensar no contexto de que acabou o vinho. Quando nós somos convidados para uma festa, e aí a gente chega lá, né? E assim, normalmente a gente fica num setor, numa parte em que nós não conhecemos os bastidores da festa. Quem tem acesso aos bastidores e sabe o que está se passando, é porque a pessoa tem uma intimidade, uma proximidade. Então, eu acredito que Maria ou devia ser muito próxima, muito amiga, ou devia, de repente, ser até familiar dela. A Bíblia não relata pra gente quem é esse casal. Mas o fato é que a Maria tinha acesso ali para que ela tivesse essa informação. Mas se nós estamos numa festa e acaba a bebida, no caso o vinho aqui na Bíblia, ele é o símbolo de alegria, ele é o símbolo de festividade, de novidade, e aí acabou o vinho. Então, o que isso representava naquele contexto, né? E agora? Seria uma humilhação para aquele casal, uma humilhação para aquela família, eles dizerem aos convidados que não tinham vinho. E então, assim, hoje ainda se a gente faz uma festa e acabou o refrigerante, que vergonha que a gente sente. Agora a gente tem mercado em toda esquina, mas ali eles não tinham, né? E era humilhante para eles, era uma desonra para a família essa questão de ter faltado o vinho. Mas se nós vamos a uma festa e acaba o vinho e acaba a bebida, a festa não tem graça. A festa fica faltando alguma coisa. E eu quero hoje pontuar com vocês 4 situações que nós podemos ver nesses versículos aqui, até os 5, em que nós podemos recuperar a alegria da vida em família. O primeiro ponto, assim, refletindo, quando falta o vinho, falta a alegria na festa. Então, trazendo isso para o nosso contexto familiar, quantas vezes a gente se depara com questões, com problemas, com dificuldades em que nos faltam a alegria, né? Nós podemos, assim, listar várias situações, conflitos, brigas de família, coração endurecido pelo pecado, pressão de trabalho, pressão por essa vida tão corrida que a gente tem, por tantas coisas, por status. Tantas coisas são ladrões de alegria nas nossas vidas hoje. Dificuldades financeiras, preocupação com o futuro, que é a ansiedade. E tudo isso hoje vem minar a nossa alegria. Tudo isso vem acabar com a alegria dentro das nossas famílias. Tem famílias que sofrem tantas perdas e luto e tantas coisas que elas vivem como se estivessem num profundo luto, numa amargura que não tem fim. E na verdade nós sabemos que há fim para tudo que é ruim, porque Deus ele está no controle de todas as coisas e Ele não deseja o mal de ninguém. Mas nós precisamos entender, agora lá, no primeiro passo que nós observamos no versículo 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então, um primeiro passo para que a gente possa recuperar a alegria do convívio familiar é que nós não podemos deixar faltar o principal. Primeiro ponto, não deixar faltar o principal. O principal é Jesus.
Jesus, ele não foi chamado de última hora para chegar naquela festa, ou então ele passou ali na estrada e alguém chamou. Ele tinha sido convidado, o texto diz assim, e ele se dirigiu para essa festa com seus discípulos. Então, assim como naquela festa, Jesus, ele de convidado, ele passou a ser o protagonista, porque uma intervenção dele ali acabou não deixando os noivos passarem vergonha, uma desonra. Assim como aconteceu ali, hoje nas nossas casas, Jesus tem que ser o principal. Ele tem que ser o convidado principal, ele tem que ser o protagonista nas nossas casas, na nossa vida. Amém? E é somente assim, com Jesus estando na direção, ocupando o trono dele, estando aqui, no meio dos nossos lares, é que nós vamos poder começar a desfrutar de tudo que ele tem a nos oferecer. A maior necessidade das famílias de hoje é a presença da direção, é a presença de Jesus e a direção de Jesus sobre todas as coisas. Uma casa, ela pode ter de tudo. A gente pode morar num palácio, podemos ter um carro zero, a gente pode ter o que for, né? Amigos, muitas coisas, riquezas, mas se o principal de uma casa não for a presença de Jesus, não adianta. Ela não tem o que é fundamental. Porque Jesus, ele é o principal, ele é o fundamental em qualquer lar, no meu lar aqui e no lar de cada um de vocês também. Segundo ponto que nós aprendemos, agora no verso 3, vou ler aqui novamente. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí novamente eu vou voltar na Maria. Maria, uma mulher, estava ali atenta. Nós mulheres, eu posso falar que aqui só tem eu de mulher. Nós mulheres somos sempre atentas às coisas. Mas assim, ela estava ali ligada nos bastidores daquela festa, percebendo o que ia acontecer, né? Vendo que estava acabando o vinho. E aí a Maria, ela foi, olha só que rápida, que prudente. Ela foi e ela chegou em Jesus e falou, né? Está acabando o vinho. Mas ela não gritou para que todos pudessem ouvir e fazer vergonha aos donos da festa. Ou ela não saiu comentando com as pessoas, né? Mas ela discerniu e ela foi lá na pessoa que poderia resolver para ela. Então, assim como a Maria foi sensível e ela conseguiu perceber que ali iria acontecer uma necessidade, que ali iria acontecer algo que não seria bom, que não seria positivo, nós devemos também ser sensíveis assim nas nossas casas. Nós que temos filhos, de estar atentos aos nossos filhos, né? De estarmos atentos aos jogos eletrônicos, a celular. Muitos jovens ficam no quarto em jogos e em rede social. Os pais têm que ter acesso a tudo isso, saber o que tudo que tem preenchido a vida dos seus filhos, né? Também os filhos atentos aos pais, o esposo atento à sua esposa, porque às vezes o marido sai para trabalhar, a mulher fica dentro de casa, às vezes não tem com quem conversar, e a tristeza, a angústia, pensamentos ruins, tudo isso pode chegar. E tudo isso são ladrões para a nossa alegria. Então, quando nós estamos sensíveis, cuidando do outro, sendo como foi o louvor que nós cantamos, nós podemos ser corpo de Cristo, cuidar de cada um cuidando do outro, né? Então, assim nós podemos zelar as mães, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Tantas coisas a gente tem visto hoje em dia. E assim, nós vemos pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, tomando remédios. Hoje ainda nós recebemos uma notícia muito triste. Na semana passada, a filha de uma amiga, uma jovem, ela tinha por volta de 25 anos, teve uma crise de ansiedade, tomou remédios e assim foi parar no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e hoje ela já estava com o cérebro não funcionando e a igreja orando e hoje ela chegou a óbito. Então é muito triste, que desesperança, que falta de Jesus, que falta de expectativa, falta de futuro, falta de fé. E tudo isso acontece quando as coisas ainda são pequenininhas e a gente vai deixando passar.
vai deixando passar e não percebe. E não trata coisas pequenas achando que aquilo não vai dar em nada. Então, nós precisamos estar atentos às pequenas coisas que acontecem na nossa casa, que podem ser ladrões da alegria no meio da nossa família, que podem destruir a alegria dentro da nossa família. Amém? Mesmo que aquilo pareça que não é importante. Hoje em dia a gente vê, aqui mesmo eu tenho meus filhos, às vezes está ali jogando online, você tem que ver com quem está jogando, ver o que está fazendo. Às vezes eles reclamam que eu sou chatinha, mas a gente tem que ficar em cima, ver se está bem. Se não estiver bem, chama, confronta, conversa, porque se Deus colocou um na vida do outro, é porque ele confia em mim para cuidar do meu filho, do meu marido para cuidar de mim, um para cuidar do outro. Nós somos, né, a igreja aqui para depois sermos a igreja reunida do Senhor lá, quando nós estamos juntos. Amém? Então, terceiro ponto agora, que nós vamos aprender aqui nesse pequeno trecho que a gente leu ainda no versículo 3, né? Versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Maria fez o quê? Ela foi falar com os serventes? Não. Maria foi falar com o noivo, coitado, que devia estar tirando foto? Não. Ela foi falar com quem poderia resolver o problema dela. Recorrer à pessoa certa na hora da crise. Nós devemos recorrer à pessoa certa na hora da crise. E só quem pode resolver as nossas crises, as nossas lutas e dificuldades é Jesus. Ele é soberano e ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Salmo 121, ele nos fala, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Somente Ele pode socorrer a nossa vida nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Infelizmente, nós vemos às vezes pessoas assim buscando socorro e ajuda em vícios, em bebidas, em tantas coisas ruins que a gente sabe que não tem jeito, que a nossa esperança ela está firmada em Jesus. E um grande exemplo disso foi o que Maria fez. Ela percebeu, ela estava ali, discerniu o problema e ela foi na pessoa certa no momento da crise. Jesus era a pessoa certa ali. Claro que ela conhecia o filho dela. E o quarto ponto que nós vamos falar agora, ele está no próximo verso aqui, ó. No verso, o 4 e o 5 eu vou ler novamente. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Então olha só que lição Maria ensina a mim e a cada um de nós aqui reunidos, né, nessa pequena frase, façam tudo o que ele disser, obedeçam a Jesus. Ela sabia, ela conhecia o filho dela. Ela não tinha talvez entendido muito aquela resposta, porque Jesus falou, ainda não é chegado o meu momento, mas eu creio que às vezes pela expressão de Jesus ou pelo tom de voz de Jesus, ela imaginava que alguma providência Jesus ia tomar. Então ela falou e ele respondeu, mulher, que tenho eu contigo, né? Depende da versão. Ainda não é chegada a minha hora, mas ela já se antecipou, conhecendo quem era Jesus, ela se antecipou. E aí ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Olha só, que lição que nós aprendemos. Obediência, obedecer à voz do nosso Senhor. Em Deuteronômio, eu anotei aqui, Deuteronômio 7:12, ele nos fala sobre as bênçãos que elas vêm a respeito da obediência. Nós sabemos que quando nós obedecemos, nós podemos experimentar coisas maravilhosas em Deus. Quando nós obedecemos, nós podemos ser libertos de tantas coisas ruins. Nós somos transformados. Quando a nossa família se dispõe a obedecer a palavra de Deus, o vinho da alegria
que estava acabando, ele começa a jorrar novamente dentro da nossa casa. E nós podemos nos alegrar no Senhor. Quando nós obedecemos, nós ouvimos a voz dele e obedecemos, nós conseguimos viver na plenitude que há no Espírito Santo de Deus, tudo que ele tem a nos oferecer, nós conseguimos desfrutar. Amém? Isso é muito importante nós lembrarmos da nossa obediência ao Senhor, para que a nossa vida seja de fato transformada. Porque a gente apenas ler e seguir a nossa vida, ler a palavra do Senhor e seguir a nossa vida, e não obedecer, não produz transformação. Nós precisamos ser transformados, e isso acontece a partir do momento que nós obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Então, olha só, precisamos estar atentos, porque nesse mundo que nós vivemos hoje, muitas coisas acontecem ao nosso redor, tentando confundir a voz do Senhor, tentando nos distrair para que a gente não obedeça, né? Então, assim, hoje em dia, o grande vilão que eu vejo, mas que também não é tão vilão, porque hoje a gente pode estar utilizando a tecnologia, isso é um meio que nos distrai e pode muitas vezes nos afastar do Senhor. Então a gente precisa muito estar atento a isso, né? E outras coisas também podem nos distrair. Então o Senhor, ele deve ser a prioridade, obedecer a sua palavra deve ser prioridade na vida do crente. Amém? Para que a gente possa desfrutar de tudo que o Senhor tem a cada um de nós. Então, esses 4 pontos eu queria trazer aos irmãos nessa noite. Olha só, relembrando aqui, para recuperar a alegria da vida em família. Primeiro ponto, nós não podemos deixar faltar o principal, que é o nosso convidado Jesus. Ele é o principal. Segundo ponto, seja rápido em discernir que a alegria está acabando. Não espere a alegria chegar ao fim. Não espere o problema crescer, a crise aumentar, o filho sair de casa, o marido ir embora. Não espere, não espere. Busque ajuda. Busque a pessoa certa. Terceiro ponto que nós podemos ver, recorrer à pessoa certa no momento da crise. Jesus, ele é a pessoa certa para nos socorrer e para mudar a nossa história. Ele é a pessoa certa. Quarto ponto, obedecer à voz do Senhor e fazer o que ele mandar. E fazer o que ele mandar sempre, né? E olha só, o que será que nós temos feito? Será que cada um de vocês, o que nós temos feito para recuperar a alegria, para restaurar o vinho dentro das nossas casas, a alegria na nossa família? Tem um filho com problema? Será que eu estou deixando de lado porque é mais cômodo? Será que meu marido está meio bravo e eu não estou me importando? Ou será que eu tenho tentado trazê-lo para mais perto? Será que nós temos nos mobilizado, tentado fazer a nossa parte enquanto filhos, servos do Senhor? Né? Nós temos que refletir esse primeiro ponto. Então, assim, se nós conhecemos a voz do nosso Senhor Jesus e se nós recorremos a Ele com antecedência, antes que a crise comece, antes que os problemas cheguem, nós podemos ter a certeza de que Ele vai agir e de que Ele vai curar e vai transformar e vai restaurar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas e não há limites para o poder do nosso Senhor. Amém? Lembre-se só que Jesus é aquele que veio e que não precisava ter vindo à terra, porque ele já era o próprio Deus, já estava com Deus lá no início da criação. E ele se despiu da sua glória e ele veio à terra porque ele ama a Sidneia, ama o Cristiano, ama cada um de vocês, cada um de nós ele ama. Pensando em cada um de nós, para que a gente pudesse desfrutar de todos os benefícios de uma vida com ele, de uma vida em dependência a Ele, de uma vida que glorifique a Ele. E Ele veio e Ele morreu a pior morte, morte de cruz. Uma morte que era considerada maldita naquela época, os mais terríveis é que morriam assim. E Ele não merecia. E Ele morreu por amor a mim e a cada um de nós. E será que nós temos feito a nossa parte dentro das nossas casas?
Será que nós temos feito a nossa parte, convidando Jesus para ser o principal dentro da nossa casa, dentro da minha vida, porque eu sou casa de Deus? Será que eu tenho feito a minha parte? Cabe uma reflexão, porque se eu ainda não fiz, se eu ainda não tomei essa decisão de convidar Jesus para ser o principal da minha vida, hoje é uma oportunidade que eu tenho. Hoje é uma oportunidade de me colocar na presença dele, de me entregar a ele, de abrir mão de tudo que eu julgo certo e de que eu penso que seja correto e de reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos dele. Nós precisamos do vinho novo nas nossas vidas, da alegria do Senhor, que é a nossa força. E aí que você possa refletir quanto a isso aí na sua casa. Será que Jesus tem sido o principal dentro da minha casa? Será que Ele tem um trono estabelecido no meio do meu lar, no meu coração? E que você faça essa oração nessa noite, entregando a sua casa, a sua família. Amém? Nós vamos agora louvar um cântico aqui, um cântico de família. Enquanto isso, eu convido vocês a orarem. Ore pela sua família, ore pelo marido que está às vezes distante do Senhor, ou filho que às vezes não quer saber de procurar a presença de Deus. Ore por aquele familiar que não se importa e que às vezes não dá importância e acha que está tudo bem, que ele tem tempo. Quando ele for mais velho, ele procura. Ora por essas pessoas enquanto nós vamos louvar e nós vamos já agradecer ao Senhor. Nós vamos já agradecer pela fé, pela nossa família, pela sua família. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é
agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é uma presença do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Que vocês possam entender que não existe família perfeita. Nós estamos aqui, mas a gente também tem as nossas questões. E todo mundo nas suas casas tem as suas questões. Mas a nossa esperança é que o convidado principal, ele resolve os nossos problemas. E Jesus é o nosso convidado principal. Nós vamos orar agora para encerrar esse momento de louvor, de adoração, agradecendo a Deus porque Ele ministra aos nossos corações e Ele nos ensina. Cada dia que nós precisamos dEle, Ele nos dá cada dia nova oportunidade. Amém? Que nós não percamos essa oportunidade nesta noite. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui reunidos. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Senhor, que toda glória e toda honra sejam dadas somente a Ti, Deus, que é o único digno de adoração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias. Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias ali dos meus irmãos que estão conectados aqui conosco, as famílias da nossa igreja. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, renovar o ânimo, Senhor. Se há, ó Deus, intrigas, problemas, que o Senhor possa ser quem vai ali para resolver a situação, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que toda contenda seja desfeita em nome de Jesus. Que o Teu nome seja, Senhor, glorificado através da vida das nossas famílias. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a que tenhamos alegria, Senhor, dentro das nossas casas, no contato com os nossos familiares, com os nossos filhos, que haja harmonia, que haja a presença do Senhor sempre. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Amanhã, às 18 horas, estudo com o pastor José Carlos. Todos estão convidados. Paz do Senhor a todos. Os irmãos perdoem alguns errinhos aqui, que nós aqui sozinhos já somos uma aglomeração aqui, que a gente quer muita gente para administrar. Paz do Senhor. Boa noite a todos.